vida, por isso espera a vida inteira. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sem essa palavra. Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus por mais um dia. E nós vamos meditar hoje sobre o valor da comunhão plena com nosso Senhor Jesus Cristo. É possível o ser humano tão falho, tão fácil de desistir, tão fácil de errar o alvo. Errar o alvo nas Escrituras significa pecar. Tão fácil de se aborrecer, de chutar o balde, de jogar a toalha. O ser humano tem uma facilidade tão grande em relação às fragilidades, às coisas que acontecem em torno de si, uma facilidade em se abater, se abalar, se escandalizar. Temos uma facilidade muito grande em olhar para trás. Mas, através do Evangelho, nós somos instruídos a respeito da profunda comunhão com Deus. E, muito embora ele tenha escandalizado, o Senhor Jesus escandalizou Cafarnaum naquela ocasião. Ficaram chocados com aquela exposição que ele fez. Mas ele deveria fazer sim, e ele fez o que precisava ser feito, porque o homem precisa, o ser humano precisa de comunhão com Deus. E é possível. E os defeitos, Deus conhece todos. E os pecados têm que ser confessados e abandonados. E o que vai acontecer? Deixa com Deus. Deixa com Deus. Se foi decisão de Deus, ainda na eternidade, oferecer o seu Filho na condição de Cordeiro de Deus, como uma oblação pelos pecados do mundo, o que é que eu vou questionar a respeito da oferta, do ofertante e do resultado disto? Então vamos à leitura. João 6, 53. É a nossa leitura. João 6, 53 a 59. Depois disse Jesus: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre.
Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Bom, o choque foi grande. Os adversários de Jesus, eles estavam em todos os lugares, porque como parte daqueles critérios de não poder se ausentar, andar mais do que 1.000 metros ou 1.000 passadas, tinha sinagogas em vários lugares, em muitos lugares. Tinha muitas sinagogas, muitos lugares de reunião. Algumas sinagogas bem estruturadas e outros lugares não tão estruturados, mas apropriado e exclusivo para o culto. Então Jesus foi confrontado pelos seus adversários, que eram quase algozes, e eles perguntaram muitas coisas e não pareciam querer aprender. Primeiro, a visão deles só ia até Nazaré. Mas não é este o filho de José? Não é filho de Maria? A gente não conhece. Como é que ele descia do céu? Jesus Cristo era o Filho de Deus, encarnou, a encarnação do Verbo foi o propósito divino e eles não entendiam nada disto. Como é que ele descia do céu? E Jesus ouvia, via as reações e disse: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, você não vai entender se o Pai não revelar. Você não pode vir a mim se o Pai não trouxer. Se o Pai trouxer, se o Pai trouxer, eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Jesus se colocando na condição de Filho de Deus, portanto, com autoridade para ensinar. Todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Jesus se coloca numa posição perfeita como Filho de Deus. E eles não entendiam coisíssima nenhuma. Jesus disse que ninguém, mas ninguém mesmo, podia crer se não fosse revelado pelo Pai. E se alguém não tivesse esta oportunidade, no versículo 47, por exemplo, e na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aí ele complementa e diz: eu sou o pão da vida. Aí eles vão lembrar da história do maná. Nossos pais comeram maná. Sim, comeram, mas morreram. Agora, quem comer o pão que eu dou, não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Pão vivo. Estava falando da comunhão. Plenitude de comunhão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E o pão que eu dou é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus falando do seu sacrifício perfeito, completo. Derramaria todo o seu sangue, teria o seu corpo exposto na morte, derramado na morte. Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Então os judeus
dizia, como é que pode? Eu não entendo. Como é que ele dá sua carne? Jesus estava falando da plenitude da comunhão. Plenitude. Na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. A garantia da vida eterna está na comunhão com o Verbo eterno, com o Filho de Deus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu, isto escandalizou Cafarnaum. Jesus diz aqui no versículo 54, e eu o ressuscitarei. Ou seja, Jesus se coloca como o Filho de Deus e o autor da ressurreição dos homens no último dia. Não delimitou espaço. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é comida verdadeira. Oferece, sim, comunhão. É comida. Os judeus entendiam perfeitamente a importância da comunhão, a importância da refeição. Mas no sentido espiritual, não entenderam. A minha carne é comida verdadeira, o meu sangue é bebida verdadeira. O ato é simbólico, mas tem valor eterno. Meus queridos irmãos, é algo grandioso que ninguém entende, a não ser que tenha realmente o Espírito Santo. No versículo 56, Jesus diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aqui é a plenitude da comunhão. Aí vem nossas perguntas. Como é que pode o ser humano ter essa comunhão? Se existe algum problema é com Deus e não com o ser humano. Porque Deus conhece muito bem que o ser humano é a denúncia que o Senhor fez a Noé, denunciando a sociedade. O homem é má desde a sua tenra infância, desde a sua tenra idade. Mas eu não combaterei com o homem, porque o homem é fraco. Jesus conhece, Deus conhece, disse a Noé. Jesus conhece, disse aos seus discípulos. Eu conheço e você conhece. Cada um de nós temos a consciência do que somos. Mesmo assim, é possível e maravilhosamente agradável ter esta plena comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, através do novo nascimento, através da geração do Espírito, gerados de novo, como diz o apóstolo Pedro. E o apóstolo Paulo também fala sobre esta transformação. Jesus falou e Nicodemos não entendeu nada. Jesus falou que era necessário nascer da água e do Espírito, portanto, está habilitado para a plena comunhão, comunhão em plenitude, através do Senhor Jesus. Ele deu a sua vida pela vida do mundo, entregou o seu corpo como um sacrifício, como um holocausto, e derramou o seu sangue como uma libação. Meus queridos irmãos, é maravilhoso. Eu sou feliz com Deus, sou feliz na igreja do Senhor Jesus, sou feliz. E o tempo está passando, a gente não pode mudar. Nós precisamos manter a nossa comunhão. A intercessão hoje é por um casal amigo, um casal extraordinariamente amigos.
Na pandemia, nós mantivemos o trabalho no rádio, fazendo online, tendo umas dificuldades, mas mantivemos muita coisa. E este casal vinha da Serrinha para a Granja Portugal, trazer dinheiro, baixar o vidro só para a passagem do dinheiro e ir embora. Eles estão me devendo retorno. A Cristina e o Edilberto estão devendo retorno na minha casa para a gente comer junto, conversar. É um casal especial. E tem seus filhos, a Carol e o Nicolas, e nós vamos orar por eles, apresentando ao Senhor. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade e pela graça. Obrigado, Senhor, pela tua profunda graça, Senhor, que nos alcançou e pela profunda comunhão que nos proporcionou. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, guarda os meus irmãos, guarda a tua igreja em toda a terra, em todo lugar, manifestando, Senhor, o teu poder e fazendo maravilhas, salvando almas, revelando, Senhor, o poder e o valor da comunhão. Amado Senhor, agora te apresentamos a Cristina, Edilberto, toma em tuas santas mãos, o Nicolas, a Carol, toma em tuas santas mãos, abençoando, Senhor, os familiares do Edilberto e da Cristina, guardando, meu Senhor, cada um deles. Guarda os meus irmãos, ajuda, Senhor, os que não te conhecem ainda como Senhor. Revela-te, ó Deus, a eles, para que eles sejam, Senhor, identificados contigo através do senhorio de Jesus Cristo pela morte no Calvário. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.